Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta sexta-feira, já estamos aqui, sextou, meus amigos. Já estamos aqui trazendo as informações e notícias do Flamengo para vocês e o Mengão. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0 na estreia do técnico Tite, jogando bem, hein? Jogando bem, o Flamengo conseguiu essa boa vitória. E um detalhe importante, o Tite conseguiu arrumar a defesa do Flamengo. O Flamengo parece que estava organizado dentro de campo, a forma tática que o Tite preparou fez com que o Flamengo jogasse bem a partida. E vamos analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil que rasgou elogios ao Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tem o clássico no final de semana contra o Vasco. Meus amigos, o Tite parece que vai dar certo no Flamengo. Vamos analisar, então. Eu quero que vocês façam o seguinte: você que está aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, chega explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso da força da torcida do nosso Flamengo. Que você chegue aqui, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com o seu amigo do WhatsApp, com o seu amigo flamenguista. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo. E aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, vou deixar os créditos ao canal do Pilhado, vou deixar os créditos ao canal do Mauro César, também ao canal do Benja, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Estreia no Campeonato Brasileiro na rodada desta quinta-feira. Tite comandou o time pela primeira vez e conseguiu uma boa vitória para cima do Cruzeiro e deixou a equipe mineira numa situação delicada. E essa serenidade, essa tranquilidade do Tite vai ser muito importante nessa reta final de campeonato para a equipe do Flamengo, que precisa, no mínimo, uma vaga para Libertadores no ano que vem. No Mineirão, a estreia do Tite foi com vitória. O Flamengo fez 2-0 sobre o Cruzeiro. As informações com a Duda Gonçalves. O Cruzeiro segue sem vencer no Mineirão na temporada. Desta vez, derrota para o Flamengo por 2-0 na estreia do técnico Tite no comando do rubro-negro. A estratégia celeste era se defender e deu certo até os 37 minutos do primeiro tempo. Isso porque Tite, durante toda a partida na área técnica, conversou com jogador por jogador e conseguiu ajustar e encaixar o time do Flamengo. E deu certo. Em apenas 5 minutos, o Flamengo conseguiu fazer o resultado. Erro de Luciano Castan e Ayrton Lucas balançou as redes. E logo depois, Neres cometeu o pênalti que foi convertido por Pedro. Pedro, que deixou o gramado aos 32 minutos do segundo tempo para dar lugar a Gabigol, que começou no banco de reservas e foi acionado pelo treinador. Se Tite, em sua estreia, saiu ovacionado pela torcida do Flamengo, não pode se dizer o mesmo de Ronaldo, que acompanhou a partida em um camarote do Gigante da Pampulha e teve toda a fúria da torcida celeste direcionada a ele durante toda a partida. A torcida do Cruzeiro ainda chamou o time de pipoqueiro por mais uma derrota aqui no Gigante da Pampulha. Mas a gente tem que sair dessa situação, nos unir cada vez mais. Entendo a insatisfação da torcida, já não entendo a revolta, a hostilidade, a violência. Talvez se não tivesse a dívida bilionária que nós estamos tendo que pagar, o orçamento seria muito mais competitivo para a gente e teríamos uma outra equipe. O Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando o domínio, marcando a pressão. Nós não conseguimos ter uma fluência maior, o campo não permitia uma velocidade do jogo maior e veio bastante agressivo no processo de marcação. Esses primeiros 15 minutos, ele imprimiu um ritmo muito forte, Cruzeiro. Nós fomos nos ajustando, nós fomos ditando o ritmo naquilo que é a característica do Flamengo. O Flamengo gosta de ter a bola, eu gosto de ter a bola. Então que agregasse essa característica que ele tem, ofensiva, criativa, com opções, e quero fazer um registro assim. Entrar em jogos é muito difícil. E os 4 atletas que entraram verdadeiramente no jogo, no ritmo do jogo. Claro que eu estou contente, claro que a minha família está contente, claro que meus 2 netinhos estão contentes. E não é desrespeito ao adversário, isso não há desrespeito.
é comemorar conosco. Não é curtir a dor dos outros. Agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tem, o peso da responsabilidade. E feliz sim, é muito difícil. Ganhar do Cruzeiro aqui é muito difícil se impor, sim. Mudou a formatação tática, exigiu muito da gente. Com o resultado, o Flamengo chega à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Chega ao seu objetivo, pelo menos momentâneo, de ficar no G4. Mas tem um confronto difícil pela frente. Tem o clássico diante do Vasco no próximo domingo, às 4 da tarde. O técnico Tite tem uma preocupação. O zagueiro Davi Luiz, que deixou o campo de maca, chorando muito após sentir o joelho no segundo tempo do jogo. O Cruzeiro também tem um clássico pela frente, diante do Atlético, também no domingo, às 4 da tarde, mas vive uma situação bem mais delicada, apenas 1 ponto da zona de rebaixamento e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo também terá desfalques importantes para esta partida. Obrigado, Duda. O Flamengo confirmou que o Davi Luiz sofreu uma entorse no tornozelo direito e vai fazer mais exames amanhã, tomara que seja menos grave, menos sério do que parece. Bom, o Elton, como disse o Tite, o Cruzeiro até começou melhor, mas o Flamengo se ajustou em campo, sem ter uma grande atuação, mas venceu na estreia do ex-treinador da Seleção Brasileira. E a gente está falando de um treinador, né, Edu, que preza pela organização. O Tite gosta do time dele organizado e eu acho que era o mínimo que se esperava do Flamengo nesse jogo. Você falou, e ele falou, né, na coletiva com relação ao início do Cruzeiro realmente marcando alto, né? O Matheus Pereira voltando a ser titular, né? Foi contratado para ser titular, acabou tendo uma lesão e agora está voltando aos poucos ao time, já tendo a oportunidade como titular, por um lado, e o Kaique por outro, né? Pressionando os dois laterais do Flamengo, o Ian Lucas flutuando e o Bruno Rodrigues, que é o 9 que guarda a posição. Foram 4 jogadores que conseguiram neutralizar a saída do Flamengo. O Flamengo, quando saía dessa pressão, não conseguia ser a equipe que se espera em termos de criatividade. O Tite começou com uma formação com uma linha de 4, né? Deixou o Bruno Henrique ali à frente com o Pedro, mas o Gerson aberto pela esquerda e o Everton Ribeiro pela direita, né? Com o Thiago Maia e o Pulgar jogando um pouco mais por dentro. Ele percebeu que não deu certo isso, saía da pressão, mas não conseguia ser incisivo, e aí mudou, fez o tradicional dele, 4-2-3-1, né? Colocando o Gerson do outro lado, trazendo o Everton Ribeiro para jogar como meio armador por dentro, o Bruno Henrique aberto pela esquerda, né, como ele está acostumado a jogar, e o Pedro ali na frente. Com o Pulgar sendo esse jogador de articulação e proteção também, junto com o Thiago Maia, porque o Ayrton Lucas passava o tempo inteiro, tanto que acabou fazendo o primeiro gol. Então foi um ajuste de posicionamento ali que fez com que o Flamengo abrisse o placar. Depois conseguiu o segundo gol, o gol de pênalti do Pedro. No segundo tempo, aí é aquele jogo de realmente administração de resultado e tentativa de encontrar o melhor encaixe para manter o resultado, né? Foi o que o Tite fez. Tanto que as mudanças não foram mudanças que fizeram o Flamengo jogar diferente, né? Foram mudanças até conservadoras, né? Contando até essa lesão do Davi Luiz e a entrada do Pablo, mas o Arrascaeta entrou no lugar do Everton Ribeiro, praticamente fazendo a mesma função. O Everton Cebolinha no lugar do Bruno Henrique, né? Também sendo esse jogador de abrir o campo pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo, e o Gabriel no lugar do Pedro, fazendo a função de referência. Então o Tite foi conservador. Primeiro jogo, né, de muitas observações, depois de uma data FIFA, depois de chegar também no meio dessa data FIFA sem contar com todos os seus jogadores e conquistando um bom resultado fora de casa para começar bem, né, essa sua trajetória no Flamengo. Sim. Lembrando que o Léo Pereira estava suspenso, né, não era uma opção para o Tite, que elogia os 3 jogadores que entraram, que são jogadores de nome, né, o Arrascaeta, o Everton Cebolinha e o Gabigol. Entraram já jogando no ritmo e tal. Ele está trabalhando também a cabeça do elenco. Bom, mas Bruno Henrique é um assunto muito importante. O nosso Pedro Ivo Almeida traz as informações no nosso site, espn.com.br, da oferta do Palmeiras para contar com o atacante do Flamengo. E aí a gente tem os detalhes. São 3 anos de contrato, não 4, como muita gente falou. Valores de luvas, 4,5 milhões de euros. Salário, 2 milhões de reais por mês. Ou seja, uma oferta pesada que o Palmeiras está fazendo para contar com o Bruno Henrique. E a apuração do Pedro Ivo ainda
que o Flamengo não quer chegar nesse valor, confia no histórico, na relação que o Bruno Henrique tem com o Flamengo para manter o camisa 27 na Gávea, no Ninho do Urubu. Vamos aguardar, porque o dia D, ou o dia BH, se você preferir, é esta sexta-feira. Devemos ter uma definição do staff do Bruno Henrique, uma decisão nesta sexta-feira. Bom, vitória do Flamengo no Mineirão. Vamos à zona mista, no maior estádio de Minas Gerais. Não, o Tite tem o estilo dele mais paizão, né? O cara que... ele tem a experiência, é um cara que dispensa comentários. Treinadores, cada um tem seu estilo. Ele tem o dele, todos os treinadores que eu passei aqui, cada um tem seu estilo. Então é um cara que pode ver a virtude das equipes dele ser mais consistente. Na hora de sofrer, teve uma bola que o Pedro tirou aqui na lateral, deixa todo mundo baixo, porque na hora que tá sofrendo todo mundo sofre junto, e na hora de atacar todo mundo ataca junto. E talvez seja natural o volume deles, né, jogando em casa, muito cruzamento, mas muito deles sem susto. Então, semana bem trabalhada, preparada pelo que o Cruzeiro poderia propor. Então, feliz por esse início. A gente precisa fazer um grande jogo em casa agora para confirmar esse início de trabalho e tem tudo para ser muito promissor. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, estreia do Tite com o pé direito, 2-0 pro Flamengo em cima do Cruzeiro lá no Mineirão, hein? O Flamengo fez uma grande partida? Não, e nem precisou. Que com todo o respeito a esse time do Cruzeiro, mas é um time muito fraco. O Cruzeiro vai brigar com unhas e dentes aí contra o rebaixamento. E o Flamengo precisou de 5 minutos só para resolver a partida. O pênalti, né, do gol do Pedro, e depois o gol do Ayrton Lucas, que a defesa do Cruzeiro parecia coisa de videocassetada. A torcida do Cruzeiro tava brava, tava revoltada, xingou o Ronaldo, vaiava pra caramba o Rafael Cabral, o goleiro. Mas aí é isso, gente, não tem muito o que fazer com esse time do Cruzeiro, não. E o Tite, que botou Gabigol e Arrascaeta no banco, o Flamengo dominou o jogo inteiro, o segundo tempo só administrou, porque estava muito... Porque a gente vai falar sobre essa vitória do Flamengo na estreia do Tite por 2-0 sobre o Cruzeiro, um jogo em que o Cruzeiro começou melhor do que o Flamengo até. O Rossi foi obrigado a fazer uma grande defesa na cabeçada do Lucas Silva ali no início do jogo e tal, mas aí o técnico Tite faz uma mudança tática muito importante. Ele troca os meias, né? Ele começou com o Gerson pelo lado esquerdo, que não conseguia criar muita coisa, manteve o Bruno Henrique por lá, o Everton Ribeiro começou, como sempre, né, como é um hábito dos técnicos quando chegam ao Flamengo, e aqui não vai uma crítica, apenas uma constatação, confinado ali ao lado direito. Depois ele troca, coloca o Gerson no lado direito e dá mais liberdade ao Everton Ribeiro, que era um dos piores em campo naquele momento. E aí o Flamengo melhora, sobe de produção, chega ao primeiro gol aos 39 minutos da primeira etapa com o Ayrton Lucas, e depois, num pênalti discutível, eu acho que não foi, mas enfim... foi marcado pelo árbitro, o Pedro faz o 4º gol dele consecutivo em cobranças de penalidades máximas. No segundo tempo, o Flamengo apenas administrou o resultado, teve um gol ainda anulado pelo Davi Luiz. Aliás, a nota negativa do jogo vai para o zagueiro, que saiu contundido, parece que é uma lesão grave. Em contraponto, Bruno Henrique saiu machucado também, mas ali só câimbras e tal. O Flamengo é um time melhor do que o Cruzeiro, mostrou já uma evolução. A gente falou aqui taticamente sobre o trabalho do Tite, que ainda é muito pequeno. Arrascaeta e Gabigol entraram apenas no segundo tempo, não fizeram muita coisa, porque o Flamengo naquele momento apenas administrava o resultado. Na próxima final de semana, no próximo domingo, tem Flamengo e Vasco no Maracanã. As duas equipes venceram neste meio de semana. Teve o Flamengo ainda na estreia do Tite, vencendo o Cruzeiro por 2-0, Tite deixando o Flamengo mais organizado, Ronaldo Fenômeno dando umas declarações totalmente sem noção depois da derrota do Cruzeiro. Primeiro dando a entender que a torcida do Cruzeiro está atrapalhando. O que está atrapalhando é o futebol do Cruzeiro. E depois dizendo, Flávio Prado, que você tem o copo meio cheio, meio vazio. Que o Cruzeiro está a 1 ponto da zona de rebaixamento, mas está a 2 da Sul-Americana. Então ele prefere enxergar o Cruzeiro próximo do seu objetivo, que era classificar para a Sul-Americana. Aí o Ronaldo só pode estar de sacanagem com a cara do torcedor cruzeirense. Agora, o Flamengo
Flávio Prado, vence na sua estreia com o Tite. E aí você já vê, né? É aquilo. O Flamengo é o céu ou é o inferno? Aí você já vê o torcedor esperançoso, falando que o Tite chegou, que o Tite organizou o Flamengo. Ó, eu vi o jogo e posso falar. Eu acho que o Viga também acompanhou. O Flamengo, ele foi outro Flamengo com relação à organização. É um Flamengo organizado principalmente defensivamente. O que não tinha com o Sampaoli. Aí muita gente fala, eu fiz uma live lá no meu canal, no canal Pilhado, depois do jogo, e aí falavam, Pilhado, mas você quer ter como parâmetro um jogo contra o Cruzeiro, que tá lutando contra o rebaixamento? Tá bom. O time do Sampaoli foi uma bosta contra o América Mineiro, com o Maracanã lotado, que é o Lanterna. Foi uma bosta contra o Olímpia, que é um time horroroso, que foi atropelado pelo Fluminense e jogou mal os 2 jogos da Libertadores. Você tem que ter como parâmetro também o que fazia o time do Sampaoli. E o time do Tite mostrou uma organização defensiva. Ele já começou na escalação, porque ele coloca os volantes, ele coloca Pulgar, Thiago Maia e Gerson. Ou seja, ele protege o meio-campo. Então, o Tite mostrou, e até falou na coletiva, essa preocupação defensiva. Ele até disse, o Flamengo vai achar o gol, tem jogadores de talento, só que tem que ter a preocupação defensiva, porque em algum momento do jogo, o outro vai ser melhor. Então a gente tem que ser regular na defesa. Então é um Flamengo mais organizado, o que eu vi, um Flamengo mais organizado e com vergonha na cara, coisa que não tinha com o Sampaoli. É nítido que esse Flamengo não queria jogar com o Sampaoli. É nítido que esse Flamengo estava de má vontade. E agora você tem um Flamengo motivado, com um treinador que pediu lealdade, foi a primeira palavra que ele pediu quando ele chega no Flamengo, aos jogadores, e que dá uma organização, e é impressionante como o Tite é malandro. Na primeira coletiva, Flávio, você conhece bem ele fez questão de elogiar os que entraram. Ele falou, inclusive, quem entrou, os 4 que entraram, que foi Gabigol, Arrascaeta, Cebolinha e o Pablo. Foram os 4 que entraram. Ele falou, entraram muito bem, fizeram suas funções. Ele é malandro. Ele sabe deixar todo mundo feliz para que não surja o maior medo, principalmente da torcida, que o Vampeta mesmo falou, é o Gabigol. Para que não haja alteração num clima pelo Gabigol ter começado no banco. Acho que, é claro que o Flamengo tem essa dificuldade positiva, né? Você ter Pedro, Gabigol, Bruno Henrique e ter que arrumar lugar para 2 e um deles sobrar é um bom problema. E o Tite vai achar lugar para todo mundo, o Gabigol vai fazer um número de jogos interessantes. Tem muito jogo, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para rolar. Mas o mais importante era trazer um ambiente para ele e a impressão que a gente tem é que ele já fez isso. E ele fez isso no último trabalho dele na seleção brasileira, quando ele chega, pega um ambiente complicado, o Brasil ameaçado de não se classificar. No primeiro jogo ele já alinha o grupo, o Brasil ganha 3-0 do Equador no Equador e dali para frente não perdeu mais, né? Foi perder agora em eliminatória. Eu acho que ele vai alinhar o time do Flamengo e alinhando o time do Flamengo é só deixar jogar, né? O time do Flamengo é muito bom. Ele estava desalinhado, desarrumado, aquela bagunça, aquela zona que o Sampaoli armou com aquele preparador físico dele, enfim, tudo aquilo que já aconteceu e que tem que ficar no passado, cair no esquecimento da história. O Tite vai dar uma ajeitada no time do Flamengo, sim. Não sei se dá para chegar em algum lugar, se ainda dá tempo, mas que ele vai alinhar o time, vai tirar o máximo que dá para tirar desse elenco, que é muito forte. E vai ter que começar uma renovação. Isso eu já escutei de alguns jogadores, tá, que atuaram com o Tite, eles costumam melhorar seu rendimento defensivo no período que trabalha com o Tite, porque ele trabalha muito a questão do posicionamento da linha de 4, ele dá muita atenção a isso. Ele falou sobre isso na coletiva, né, a importância do jogo defensivo. E eu acho também que é muito importante. Você começa a ganhar um jogo se defendendo bem. Se você ataca muito, cria muito, mas sua defesa é uma peneira, a chance de você perder é grande, hein? É grande. Sério, a defesa é o alicerce de um time de futebol, na minha opinião. Se defender bem é fundamental. Se defender bem não significa jogar retrancado, é se defender bem, é diferente. E eu acho que ele pode ser que ele evolua com um técnico que o oriente, que mostra para ele os atalhos, os caminhos, o posicionamento correto. Ele é meio estabanado ainda, mas é um garoto que foi colocado como titular de uma forma assim, de uma hora para outra, para a lesão do Mateuzinho, pelo perfil do Varela, que é um jogador mais de marcação, e o Sampaoli, que era o técnico
gosta de laterais assim mais agressivos, né? Então não curte o estilo do Varela, mas eu acho também que a lateral direita é a mais carente posição do elenco. Acho que o Flamengo não tem ali nenhum jogador que você fale que, esse cara transmite uma maior segurança e tal. Gostei também do Gerson, especialmente depois da inversão dele com o Everton Ribeiro, ainda no primeiro tempo, quando ele foi jogado do lado direito. Desde os tempos do Jesus, eu gosto quando o Gerson joga por ali. Eu acho que ele é versátil, ali ele vai bem. Canhoto pelo lado direito, protege bem a bola, acho que dá mais força ali quando está disposto, né? O problema do Gerson é que nem sempre ele é um jogador muito intenso sem a bola. Ele precisa ser mais competitivo, sempre. Quando ele usa mais o seu porte físico, o seu vigor, e marca mais forte, disputa com mais afinco as jogadas, ele é um jogador mais útil. Porque esse time do Flamengo agora está querendo jogar, esse time do Flamengo agora está correndo, está se dedicando, está buscando, cada jogador ali está buscando agora o seu espaço, porque sabe que com o Tite o negócio vai ser diferente. Não vai ter aquele negocinho de jogador mandar em grupo. E outra, o Tite negociou muito com o Flamengo. E entre as exigências do Tite estava ter autonomia, poder tomar decisões, poder mandar no vestiário, poder decidir quem vai ser titular, quem vai ser reserva, sem biquinho. Agora, é muito importante, antes da gente falar dessa volta da vergonha na cara do time do Flamengo, que era uma coisa que me irritava, ver um time sem vontade, ver um time apático, ver um time sem sangue nos olhos, isso está voltando. Mas uma coisa que é importante a gente deixar claro é a organização do Flamengo hoje. Foi uma atuação excepcional? Não. Não foi uma atuação excepcional. Só que esse Flamengo, com o elenco que tem, com os jogadores que tem, com o banco que tem, se for um time organizado, ele vai ser muito vencedor. Porque não precisa jogar bonito, maravilhosamente todos os jogos. Não precisa o Flamengo ter atuações excepcionais todos os jogos. Mas o Flamengo precisa ser organizado. O Flamengo precisa ter uma organização tática. O Flamengo precisa ter uma disciplina tática. E isso, no primeiro jogo do Tite, a gente já vê muito mais do que nos 7 meses de trabalho do Sampaoli. E uma coisa que é bom a gente chamar a atenção. O Tite tem a sua estreia hoje e é o primeiro jogo do Tite depois de uma data FIFA, né? O Tite teve aí 7 dias, mais ou menos, para trabalhar, até menos do que isso. Sempre quando o Sampaoli tinha data FIFA, o Flamengo voltava uma bagunça. E aí eu me perguntava, o que esse cara treinou em 10 dias, em 8 dias, que o Flamengo voltou pior do que o que estava? Porque foi assim quando perdeu de 4-0 para o Bragantino. Foi assim quando empatou com o América Mineiro dentro do Maracanã. E o Tite já chega provando o seguinte: comigo vai ter organização. E principalmente defensiva. Gente, a defesa do Flamengo com o Sampaoli, também com o Vitor Pereira, era uma várzea. Era desorganizada, era desastrada, era atabalhoada. Com o Tite, o Flamengo teve pouquíssimos sustos. O Flamengo quase não levou susto, só levou quando o Rossi fez uma bela defesa no primeiro tempo e quando o Rossi quase falha, quase rebate uma bola boba ali, também no segundo tempo. Então, é um Flamengo que não precisa ser aquele espetáculo, mas que vai ser pouco ameaçado, que vai levar poucos sustos, que vai ter uma organização. O Tite mostrou o seu perfil já na escalação. Ele já escalou um meio-campo bem protegido. Ele botou Pulgar, ele botou Thiago Maia e ele botou o Gerson. Ele botou os 3. Ele deixou o Arrascaeta no banco. Tudo bem que o Arrascaeta está voltando, não está com muito ritmo ainda, mas ele já protegeu o meio-campo. Ele deixou claro que o meio-campo ali tem que ser protegido. E o Flamengo foi pouco ameaçado. Então, o Tite traz para esse Flamengo já de cara suas principais características. Primeiro, a volta da autoestima. Primeiro, um Flamengo com mental forte, porque o Tite é muito bom nisso. Gestão de grupo. Né? O Tite deixou claro, primeira coisa que ele falou quando ele chegou no Flamengo: eu quero a confiança de volta. Eu quero vocês, jogadores, acreditando
que o Flamengo pode ser campeão brasileiro. Acreditando, o Flamengo está a 11 pontos do Botafogo. É muito difícil. Faltam 11 rodadas, 11 pontos. É muito difícil tirar isso. É quase impossível. Mas o Tite trouxe a força mental de novo para o Flamengo. O Tite, a primeira coisa que ele fez, organizar o mental. E outra, a defesa. A defesa do Flamengo era uma bagunça. Constantemente a defesa do Flamengo levava susto em jogada aérea. A defesa do Flamengo falhava, errava toque de bola. Hoje foi o Flamengo sem susto. Ah, mas o Cruzeiro é parâmetro. Ah, mas o Cruzeiro vai brigar contra o rebaixamento. Ok. Mas é uma estreia de um treinador fora de casa. É uma estreia fora de casa. E venceu. O principal para o Tite é começar a ganhar confiança. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Flamengo conseguiu essa boa vitória jogando fora de casa e agora, meus amigos, a partida é contra o Vasco. É um clássico no Maracanã. Maracanã vai estar lotado final de semana e aí vamos ver o que vai acontecer, mas a expectativa é muito boa. O Tite já mudou a cara do Flamengo, conseguiu arrumar a defesa do Flamengo, pelo menos para essa partida contra o Cruzeiro nós vimos. E é como o Pilhado falou agora, tem muita gente que fica questionando, mas é o Cruzeiro. Pô, o Flamengo perdia, jogo, quando voltava na data FIFA, perdia de goleada, meu amigo. Só do Flamengo ter vencido jogando fora de casa depois de uma data FIFA, meus amigos, já vimos que tem como melhorar esse time. E aí vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo dorme na 3ª posição do Campeonato Brasileiro e agora é esperar para a gente ver o que vai acontecer daqui para frente. E eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários a sua opinião, qual é a sua expectativa? Você acha que a partir de agora vai dar certo, que o Tite vai dar certo no Flamengo, que agora nós temos treinador de verdade? Escreva a sua opinião, deixa o like. Muito bom dia por você estar aqui com a gente até o final do vídeo. Que você tenha um bom dia. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.